Momento jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux, que é da migração à administração do sistema operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, cambada. Seguinte, galera, eu tô me declarando de férias, tá? Por isso que eu tô fazendo esses vídeos assim, de zoeira com os comentários que eu tô vendo por aqui. E direto eu recebo cada tipo de comentário que é decepcionante, mas tá valendo. Então, no último vídeo aí que eu fiz, eu resolvi pegar os comentários, né, alguns somente, para poder debater. Um bem zoado, outros não. Vai, meu filho, senta aí, vai. E o primeiro comentário é do João Paulo Andrade. Ele diz o seguinte: o gráfico apresentado em 7 minutos e 55 segundos está falando só de Windows Server 32 bits? Olha aqui o gráfico. É o Windows 32 e 64 bits. Pô, nem desenhando, né? Tem aquele sarcasmo que a gente faz, né? Dizendo assim, quer que eu desenhe? No caso dele, nem desenhando vai, né? Eu gostaria de saber o que está sendo tratado por servidor. Servidor é servidor? Vários pontos que não estão sendo abordados. Primeiro, cloud está sendo considerado? É porque nuvem não é servidor? Azure está sendo considerado como Windows? Quer que desenhe? Ah, não, no caso dele não adianta desenhar. Segundo, estão contando servidores para jogos piratas? Não, aí já vai uma questão de bom senso, né? Jogo pirata não se conta nessa lista, né? É motivo até mesmo de meter um processo na empresa. Mas tá bom, vamos lá. Porque uma boa parte dos servidores de jogos piratas tem exigência de rodar o Windows e isso vai inflar os números. Se tirar esses casos, Linux domina por vários motivos, não só open source, como questão de segurança. Ah tá, é assim ó, no ponto de visão dele é o seguinte, se você contar os servidores de jogos piratas do Windows, tá, aí você pode juntar Linux, BSDs, Solaris, HPUs, AIX, todos os outros sistemas operacionais que estão constituindo o servidor, que não vai dar metade da quantidade de servidores que o Windows ocupa. Outra coisa, sobre reiniciar. Em um Windows Server, se instalar um SQL Server da vida, você tem que reiniciar o Windows, em geral, coisas que mexem com registros, criam drives, etc. Exige reinicialização de Windows Server. Fora isso, eu não me lembro de ter dito que reiniciar o Windows Server para mais nada e morre ali. Tá, eu sabia que ia aparecer fanboy aqui, como eu acabei falando, né? Não tem capacidade de admitir a coisa. Sempre assim, né? O comentário do Gordão Marx diz o seguinte: oi, sou novo aqui e não entendo muito de PC. Se bem que eu não estou tratando de PC no vídeo, mas tudo bem. E comprei um PC que veio com Linux. E gostaria de saber se roda Fortnite. Bom, se você considerar a questão, dá para entender na pergunta se é questão de PC, se é Linux. Mas se for Linux, se você considerar que o Android é Linux e o Android roda Fortnite, logo Linux roda Fortnite. Mas se a pergunta, a questão é rodar em distribuições que você está rodando no seu PC, o que eu dou uma dica, vai em canais como o Tuxer Games, ou FastOS, ou jogos no Linux. Eu não tenho paciência para essas coisas. O Antônio Rosendo diz o seguinte: já chegou a instalar o Linux em um SSD NVMe? Muda alguma coisa? Não cheguei a instalar porque eu não tenho um SSD desse. Mas, se quiser me financiar, nós aceitamos. E o último que eu quero ler é do Skull, que ele diz o seguinte: sabe o que me irrita mais? Esse comentário é até interessante. Aquela história, a Linux não tem tantas falhas porque hackers visam os sistemas mais utilizados pelos usuários. Balela quase não tem falha porque é bem estruturado. A única coisa que não gosto do Linux, no geral, é o gerenciamento de memória. Usar essas distros de hoje, com 4 GB de RAM, tá um sufoco. Depois de horas abrindo e fechando aplicativos, ele começa a fazer swap. Se for em HD, de notebook, essa trava. Para começar, as pessoas não estão errando quando elas dizem isso aí. Essa questão assim de os mais usados, né? Assim, então acabam não sendo alvos. E realmente tem um fundo de verdade nisso, porque assim, por exemplo, servidores, Linux ocupa servidores, supercomputadores e tal. A questão é a seguinte, você não sabe o que tem do outro lado. E isso é realmente um fato. Isso sim é fato, viu? É que se você for ver assim, por exemplo, a falha que você encontra de repente no Debian não significa que você vai encontrar no Ubuntu,
Não significa que você vai encontrar no CentOS, você vai encontrar no Red Hat Enterprise Linux ou no SUSE Linux Enterprise, e vice-versa. E assim vai girando. Supondo que tem um no SUSE, não significa que vai estar no Debian, no Ubuntu e vice-versa. Se tem no Ubuntu, você não vai estar no CentOS e tal. Então o que acontece? Já houve casos, relatos mais ou menos assim. Acharam uma falha no servidor e atacaram o servidor. O problema é quando foram atacar em outro. Como não sabiam o que tinha do outro lado, não tinha a mesma falha, então não dava para saber. E geralmente é assim, muda muito, gente. Eu já mostrei aqui no canal que assim, há modificações em cada distribuição faz sua modificação, então muda muito o que está ali, você não sabe o que tem. É muito natural isso. Por exemplo, os servidores do Google é um Debian, só que um Debian modificado pelo Google, então assim, não necessariamente você vai encontrar a mesma coisa ali. Então você vai dar um ataque lá e de repente tem uma falha no Debian, não significa que vai ter um servidor do Google, ou vice-versa. Se o do Google tem uma falha, não significa que o Debian no original tem uma falha. E é normal isso. Agora, essa questão de gerenciamento de memória não é verdade também. Já fiz vários vídeos aqui no canal, tem vários sobre memória virtual. E essa questão assim, a distribuição de hoje com 4 GB de RAM é pouco, é sofrido. Não é verdade. Isso eu já falei em um vídeo, tem a ver com o GNOME. E não, ele não começa a usar a memória virtual dessa forma. Inclusive eu já mostrei aqui também que, por exemplo, o Fedora tem um gerenciamento de memória virtual diferente do Debian. É muito natural isso, tá bom? Esse comentário valeu a pena debater. E bom, eu termino aqui, tá, galera? Eu só quis debater esses comentários. E devido aos comentários que citaram nomes foram apagados. Eu já falei para não citar nome. Eu não cito nome. Se for para falar bem, eu cito. Mas se for para criticar, eu não cito. Para preservar a imagem da pessoa. Então eu apaguei os comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Se curtiram, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E não adianta que se eu ver comentário assim, eu trago aqui, não adianta falar pra mim, você não precisa fazer isso, não sei o que eu odeio pessoas que ficam bancando boazinhas demais, moralmente corretas, essas coisas que na prática, na vida, não levam assim. E, bom, pra zoeira, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, se não é inscrito, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toca do Tux. É isso, um abraço e falou!